Você já contemplou o céu noturno e se perguntou sobre as origens do universo? Não faz muito tempo, nós humanos não tínhamos a menor ideia sobre aqueles objetos brilhantes espalhados na tela cósmica acima de nós. Mas à medida que nosso conhecimento avançou, percebemos que a maioria desses objetos está dentro de nossa própria galáxia, a Via Láctea. E o conceito de um universo em expansão nos levou à porta do Big Bang. Mas e se eu te dissesse que o Big Bang não foi o começo? Que havia algo antes dele, algo chamado inflação cósmica? É isso mesmo. Essa teoria de tirar o fôlego sugere que antes do caloroso Big Bang, nosso universo passou por uma fase de expansão exponencial. E essa teoria da inflação cósmica nos ajudou a resolver vários mistérios que o Big Bang sozinho não conseguia explicar. Mas também nos deixou com novos enigmas, novas perguntas que ainda estão esperando para serem respondidas. Como a existência de ondas gravitacionais primordiais ou o grau exato de planicidade de nosso universo. Não é emocionante, mas a parte mais intrigante é... você vai descobrir no instante. E aí, pessoal, incrível e curioso, eu sou seu apresentador César e comigo está o sempre entusiasmado Sônia Guimarães. Vocês estão prontos para mergulhar nas profundezas dos mistérios do universo no Curioso e Incrível? Oi, pessoal. Super animada em fazer parte dessa jornada incrível com todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso podcast e ativar o sininho para ficarem atualizados com nossos episódios mais recentes. Vamos desvendar alguns mistérios juntos. Que tal? Vamos dar um passo atrás no tempo, para quando os seres humanos podiam apenas maravilhar-se com as estrelas e planetas no céu noturno, sem entender sua origem ou composição. Imagine isso por um momento. A Lua, as estrelas, os planetas, as nebulosas, todos pontos de luz misteriosos em uma expansão infinita. Mas à medida que o tempo passava, nosso entendimento evoluía. Agora sabemos que quase todos os objetos celestes que podemos ver a olho nu estão na nossa própria galáxia, a Via Láctea. E com a ajuda de ferramentas mais avançadas, podemos observar trilhões de galáxias, cada uma se afastando das outras. Quanto mais distante uma galáxia está, mais rápido ela se afasta de nós. Essa observação de um universo em expansão nos levou ao conceito do Big Bang, a explosão que deu origem ao nosso universo. Uau, isso é fascinante. Mas você mencionou anteriormente algo sobre o Big Bang não ser o começo. Isso mesmo. Justo quando pensávamos que tínhamos tudo entendido, nosso entendimento das fases iniciais do universo deu uma reviravolta interessante. Começamos a considerar a ideia de que o Big Bang poderia ter sido precedido por uma fase ainda mais antiga chamada inflação cósmica. Então estamos falando de uma série de universos, cada um separado por um espaço expansivo. E o nosso universo é apenas uma dessas bolhas? Exatamente. A ideia é que uma dessas bolhas, onde a inflação terminou, deu origem ao nosso universo há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. E embora nosso universo tenha começado com uma densidade de entropia muito baixa, a segunda lei da termodinâmica nunca foi violada. Mas não vamos esquecer do próprio Big Bang. Após as condições iniciais estabelecidas pela inflação cósmica, o universo começou como um estado muito quente, denso e uniforme. À medida que se expandia e esfriava, deu origem a prótons e nêutrons, núcleos atômicos, átomos neutros, estrelas e galáxias. E dentro dessas galáxias, a formação de elementos pesados, planetas rochosos e até mesmo a vida se tornaram possíveis. Isso tudo realmente fascinante. Mas me interessante, se o Big Bang der isso tudo, o que foi então? Bem, o Big Bang não poderia ter sido o começo absoluto da história. Ainda existem alguns enigmas físicos que permanecem sem explicação se insistirmos nisso. Sabe, toda essa discussão sobre o início do universo e suas complexidades me lembra um momento pessoal da minha infância. Quando eu tinha cerca de 6 anos, meu pai me comprou meu primeiro telescópio. Lembro-me da empolgação de montá-lo no quintal e esperar pelo anoitecer. Eu consigo imaginar a sua ansiedade. Sim, era como esperar por uma grande estreia. Lembro-me da primeira vez que espreitei pelo telescópio. Meu coração batia forte enquanto ajustava a lente, sabendo que estava prestes a testemunhar a imensidão do espaço com meus próprios olhos pela primeira vez. Um momento tão profundo para uma criança. Absolutamente.
Eu vi a Lua em toda a sua glória cheia de crateras e foi hipnotizante. Mas o que realmente me fascinou foram as estrelas cintilantes e a escuridão profunda que se estendia além da estrela mais distante que eu podia ver. Lembro-me de pensar, mesmo naquela época, e se cada estrela fosse outro mundo, outro universo em si mesmo? Era uma fantasia de criança, mas não é isso que estamos insinuando. De fato, é verdade. De certa forma, cada galáxia pode ser vista como seu próprio universo, com bilhões de estrelas e potencialmente ainda mais planetas. Exatamente. E da mesma forma que eu não conseguia ver além da estrela mais distante visível com meu humilde telescópio, agora estamos descobrindo que há muito mais do que inicialmente percebíamos com nosso entendimento cosmológico. Sim, e levando sua analogia adiante, assim como sua compreensão do que está além do seu quintal se expandiu à medida que você cresceu e teve acesso a melhores ferramentas, a compreensão da humanidade sobre o cosmos e suas origens também se expandiu ao longo do tempo, graças aos avanços tecnológicos e teorias científicas como a inflação cósmica. Com certeza. Da minha varanda até o fundo cósmico de micro-ondas, a jornada de compreender nosso universo é verdadeiramente fascinante. E assim como o meu eu infantil, ainda estamos fazendo perguntas, buscando respostas e nos maravilhando com os mistérios que o universo guarda. Então, vamos nos aprofundar em como a inflação cósmica resolve alguns dos principais enigmas que a teoria do Big Bang não conseguia explicar por si só. Vamos pegar o fundo cósmico de micro-ondas, ou CMB, como exemplo. Sabemos que as propriedades do CMB são uniformes em todas as direções. Agora, se aderirmos estritamente à teoria do Big Bang, isso apresenta um problema. Porque regiões distantes do universo não tiveram tempo para trocar informações entre si e influenciar as propriedades umas das outras. Certo, como a inflação cósmica te aborda? Bem, a inflação cósmica propõe que a uniformidade que vemos no CMB não ocorre porque essas regiões trocaram informações, mas sim porque todas elas surgiram do mesmo estado inflacionário. Da mesma forma, a teoria da inflação cósmica explica por que nosso universo parece ser perfeitamente plano e por que não há relíquias de alta energia remanescentes da fase arbitrariamente quente. Que o universo teria passado se o Big Bang quente fosse realmente o começo de tudo. Fascinante. Mas que é uma inflação cósmica se sucessos da teoria do Big Bang? Ótima pergunta. Então a inflação cósmica não apenas reproduz os aspectos bem-sucedidos da teoria do Big Bang, mas também fornece explicações para os principais enigmas físicos que o Big Bang não conseguiu resolver. A teoria da inflação cósmica descreve um cenário em que o universo estava preenchido com um tipo de energia, talvez algo semelhante ao que agora chamamos de energia escura, causando uma expansão implacável. E então, quando a inflação chega ao fim, essa energia se converte em partículas e antipartículas, marcando a fase do universo que associamos ao Big Bang quente. Mas há mais. A teoria também sugere que durante a inflação, as flutuações quânticas nos campos têm dois efeitos. Elas criam flutuações de densidade e temperatura e geram um espectro primordial de ondas gravitacionais. Então, essas flutuações quânticas estão essencialmente criando um plano de fundo para o universo como o conhecemos. Sim, elas estão preparando o terreno para a formação de galáxias e da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Essas flutuações quânticas durante a inflação se estendem por todo o universo. Em seguida, flutuações em menor escala são sobrepostas às mais antigas e em maior escala, semeando as estruturas que vemos no universo hoje. É um conceito intrigante e profundo, para dizer o mínimo. Agora vamos considerar o conceito de flutuações superhorizonte. Essencialmente, há um limite para o tamanho que qualquer estrutura no universo pode ter. Esse tamanho é determinado pela velocidade da luz, pela taxa de expansão cósmica e pela quantidade de tempo que passou desde o início do universo. Então, essas flutuações são estruturas maiores que esse limite. Exatamente. E sem um período de inflação cósmica, o limite superior desse tamanho é conhecido como horizonte clássico. No entanto, o fato de observarmos estruturas coerentes no universo, maiores do que esse horizonte clássico, é uma das principais evidências que apoiam a teoria da inflação cósmica. E essa teoria faz algumas previsões bastante específicas sobre essas flutuações superhorizonte. Você está certo, faz sim.
Uma das principais previsões é que essas flutuações devem impactar o universo que observamos hoje de maneiras que diferem das previsões do modelo do Big Bang quente não inflacionário, ou em áreas onde o Big Bang quente não faz nenhuma previsão. Então, essencialmente, estamos olhando para o universo hoje e vendo as impressões digitais da inflação cósmica. Essa é uma excelente analogia. A inflação cósmica, de certa forma, preparou o palco para a estrutura propriedades do universo que se observa hoje. E essa é a essência do porquê uma teoria tão convincente. Ela não apenas explica os mistérios que a teoria do Big Bang não pôde explicar, mas também faz previsões específicas e testáveis. Com certeza. É a capacidade de fazer essas previsões testáveis que diferencia uma teoria científica convincente de mera especulação. A inflação cósmica certamente se enquadra na primeira categoria. Vamos agora explorar algumas das previsões distintivas que a inflação cósmica faz. Uma delas é que as flutuações que vemos no universo devem ser quase, mas não perfeitamente, invariantes à escala. Invariante à escala. Isso significa que elas são as mesmas em todas as escalas? Exatamente, durante a maior parte da inflação cósmica, as flutuações que se estendem para escalas maiores têm as mesmas propriedades que as novas que aparecem posteriormente em escalas menores. Mas há uma pequena diferença disso no final da inflação cósmica, pouco antes de dar lugar ao Big Bang quente. Isso resulta em magnitudes ligeiramente diferentes de flutuações em escalas pequenas versus grandes, uma previsão que foi confirmada por observação. Também prevemos que o universo deve ser espacialmente plano, com uma precisão de pelo menos uma parte em algumas dezenas de milhares, sendo as flutuações de densidade 100% adiabáticas, ou seja, mantendo uma entropia constante. E essas previsões foram confirmadas? De fato, foram confirmadas. As medições mostraram que espacialmente explode uma parte em %, a medida mais precisa que fizemos é agora, e as flutuações de densidade são pelo menos 98% como previsto. Além disso, a inflação cósmica prevê que essas flutuações de temperatura que observamos no fundo cósmico de micro-ondas seguirão uma curva em forma de sino ou distribuição normal em todas as escalas angulares. E sim, isso também foi confirmado por nossas observações. Então é como se estivéssemos vendo as impressões digitais da inflação cósmica em nosso universo hoje. Não é incrível? Agora, minha audiência, o que vocês acham disso? Vocês estão tão maravilhados quanto nós? Estão intrigados por essas descobertas, esses registros, esses fatos incríveis sobre como nosso universo se formou? Não se esqueçam de deixar seus pensamentos e perguntas. Sua curiosidade alimenta este podcast, nos levando a mergulhar nesses mistérios tentadores. Vocês estão gostando do conteúdo? Se sim, não se esqueçam de mostrar seu apoio. Lembrem-se, cada apoio nos ajuda a trazer mais dessas histórias fascinantes para vocês. Estamos adorando essas explorações e esperamos que vocês também estejam. Sabe, toda essa conversa sobre inflação cósmica e como ela molda o universo que vemos hoje, realmente me faz lembrar da minha infância. Lembro-me quando eu tinha apenas 8 anos, eu tinha um quebra-cabeça enorme. Era uma imagem do céu noturno, cheio de estrelas, galáxias e nebulosas. Parece uma tarefa e tanto para uma criança de 8 anos. Ah, entendo. Deve ter sido realmente desafiador. Cada peça do quebra-cabeça era pequena e era difícil imaginar como elas poderiam se encaixar para formar essa imagem incrível da caixa. Mas aos poucos, pedaço por pedaço, a imagem começou a se tornar mais clara. E como isso se relaciona com o que estamos falando, Strang? Bem, parece que o universo é esse grande quebra-cabeça cósmico, e aos poucos estamos montando todas as peças. Já temos grande parte da borda com a teoria do Big Bang quente, e agora preenchemos uma grande parte do meio com a inflação cósmica. Cada nova observação, cada nova medição que fazemos é como encontrar mais uma peça do quebra-cabeça, nos ajudando a enxergar o quadro completo. Essa é uma bela analogia. E assim como no seu quebra-cabeça, temos algumas peças que ainda não temos certeza de onde se encaixam. Ainda existem perguntas sem resposta sobre a inflação cósmica que esperamos responder com dados futuros mais avançados. Sim, e não consigo deixar de sentir uma sensação de empolgação com isso. É como quando eu estava procurando por uma peça específica do quebra-cabeça que eu sabia que estava lá em algum lugar. Estou animado para ver o que descobriremos a seguir. Voltando para o campo da inflação cósmica,
ainda existem algumas perguntas sem resposta. Por exemplo, existem flutuações tensoriais ou ondas gravitacionais primordiais presentes em nosso universo? Somos capazes de prever o espectro de ondas gravitacionais que deveriam ser geradas pela inflação, mas a amplitude desse espectro depende muito do modelo. Se o espectro tensorial tiver uma grande amplitude, deveríamos ser capazes de observá-lo. No momento, nossas melhores restrições nos dizem que a amplitude é menor que 0,036. Então, irão não mostrar essa presença dessas ondas gravitacionais primordiais. Exatamente, e não apenas isso, existem outros mistérios também. O índice espectral escalar, ou N subscrito SRIN, é previsto pelos modelos inflacionários como sendo variável com a escala. Isso é semelhante a como uma bola rolando morro abaixo pode mudar sua aceleração se a inclinação do morro mudar. A expectativa é que N subscrito SRIN varie em uma pequena quantidade, cerca de 0,1%. Se seremos capazes de medir essa variação e sua consistência com as previsões da inflação, é outra pergunta que esperamos responder. E aqui está mais uma coisa para refletir. A geometria do universo é exatamente plana, ou existem pequenas variações em relação à perfeita planicidade, como a inflação prevê. Embora a inflação estique o tecido do universo a ponto de ser indistinguível de plano, as flutuações quânticas impressas durante a inflação também podem imprimir uma quantidade não nula de curvatura espacial a ele. E a quantidade dessa curvatura pode variar de uma parte em 10.000 até uma parte em 1 milhão. Todas essas são questões fascinantes e as respostas podem aprofundar profundamente nossa compreensão do universo e suas origens. Mas precisaremos aguardar por dados futuros superiores para potencialmente respondê-las. Você consegue imaginar o que poderíamos descobrir? Existem ainda mais perguntas que surgem à medida que nos aprofundamos nesse tópico. Por exemplo, existem flutuações escalares que exibem algum grau de não gaussianidade em suas estatísticas? Esperamos que eventualmente encontremos uma pequena diferença não nula em relação a uma curva de sino perfeita nas flutuações de temperatura que observamos. A quantidade de não gaussianidade concordará com as previsões da inflação, ou será muito pequena ou muito grande. Mas também depende se existem flutuações, também sobre a natureza dessas flutuações. Exatamente. E então há a questão de saber se existem características ressonantes no espectro das flutuações escalares. Esperamos que a resposta seja não, como prevê a inflação. Mas, como em todos os empreendimentos científicos, precisamos buscar o inesperado se quisermos dar à natureza a chance de nos surpreender. Realizar medições suficientemente sensíveis para testar essas 5 previsões até então não testadas é sem dúvida ambicioso. Mas quando se trata de uma pergunta tão importante como de onde veio o nosso universo, nem mesmo fazer a tentativa de encontrar a resposta pode ser a maior das tolices. Parece que ainda há tanto que não sabemos, mas a cada nova descoberta, a cada nova observação, nos aproximamos um pouco mais de compreender as origens do nosso universo. E é isso que torna tudo tão empolgante. Ao longo deste episódio, traçamos nossa compreensão do universo, desde o tempo em que contemplávamos as estrelas maravilhados, até nosso conhecimento atual da inflação cósmica. Exploramos como o universo se expandiu rapidamente a partir de um ponto minúsculo para uma extensão insondável, criando as sementes para tudo o que vemos ao nosso redor hoje. Mas como frequentemente acontece na ciência, cada resposta traz consigo um novo conjunto de perguntas. Os mistérios das ondas gravitacionais primordiais, o comportamento do índice espectral escalar e a verdadeira planicidade do universo são apenas alguns dos quebra-cabeças que ainda precisamos resolver. Mas lembre-se, no grande projeto do cosmos, todos nós somos apenas anomalias inflacionárias, tentando compreender a extensão infinita que chamamos de lar. Isso foi colocado de forma bela. Queremos agradecer a todos vocês por nos acompanharem nessa jornada, pelo espaço e pelo tempo, enquanto desvendamos os mistérios do nosso universo. Se você gostou deste episódio, não se esqueça de explodir o botão de curtir, deixar um comentário e compartilhar isso com seus amigos. Agradecemos sua curiosidade e sua sede de conhecimento. O universo está cheio de mistérios e explorá-los é uma jornada que todos nós estamos fazendo juntos. Até a próxima! Adeus, mantenham-se curiosos.
Nossa jornada de hoje foi guiada pelos insights de um artigo intitulado As Maiores Questões sobre o Início do Universo, escrito por Ethan Siegel e publicado no site Big Think em 6 de fevereiro de 2024. Para aqueles que desejam se aprofundar, teremos o URL completo na descrição. Até a próxima, pessoal!